Vamos lá. Os campos editoriais, entre os significados que ocorrem entre os panoramas, a RBCE, como eu falei, de 30 anos, colocou como registro e regência ligado à dinâmica editorial da revista em favor dos movimentos na própria área, ou seja, fortalecendo os programas de pós-graduação e fortalecendo as criações de novos rumos científicos e publicações de artigos, como eu estava falando. Essas temáticas são importantes. É lógico que nós falamos que nos coloca o viés entre essa estética de discurso em campos de virtude, entre números temáticos, entre indutores, as demandas de trabalho, da educação física, ok? E ciência e esporte. Não foi diferente com o tema, que conclui um ciclo de edições que trata do Estado, Estatuto da Defesa do Torcedor, do espetáculo esportivo, ok? É lógico, cabe a nós que a bilheteria deve ter aumentado para nós vemos, mas em questões de lucros, é lógico, os grandes empresários, presidentes de clubes vão gostar do nosso tema relacionado ao espetáculo esportivo que eu fiz parte em 2008 e 2009. Em 2008 ali eu fechei em campos de graduações ligados às questões de gênero, conflitos de gênero e também as catalogações ligadas à temática da revista RBCE. Mas foi mudando completamente com um campo mutogênico, uma mudança que é inédita do ser humano, é nova, é inerente, é um DNA que corresponde a essas linguagens. Pois bem, quando abordamos a lei número 10.671, de 15 de maio de 2003, as contribuições reunidas tratam da violência nos estádios e da segurança daqueles que frequentam. Coloco uma observação aqui da lei Zico, que também colocou vigor, que o próprio atleta ele tem que ter o seu lazer, o tempo, ou seja, deve ter conhecido, Zico, lógico, conheceu o Mané Garrincha. Lógico que alguns falam que o Mané Garrincha ele morreu no campo do alcoolismo, como tem alguns autores que o próprio Tubino cita, o Jorge Jesus, você vê o livro de treinamento esportivo, que está relacionado ao Basso Moreira, e coloca ali os campos cronológicos de alguns autores. O livro Treinamento Esportivo, em 1984, ele não coloca, mas ele coloca esses aqui, porque é lógico que coloca em destaque. É só você pegar uma linha de pensamento, pensar e sentir agir. Se olhar para o time de base, ligado à Argentina, o Jorge Jesus, é lógico que ele vai citar quem? Cita a maioria das vezes aqui, citou o próprio Brasil, e colocou campos estatísticos relacionados a quantos passos que um jogador tem. Ele fala sobre treinamento esportivo, ele falando na época, a década de 60, 68 ali, que também houve um campo de interrupto ligado ao Colégio de Esporte e Medicina, que coloca anexos importantes que destacam, ou seja, debates. Mas em 78, que houve temas que relacionam um campo multidisciplinar, multicultural, entre essa somatória que é o próprio corpo, que até hoje nós queremos saber o que é esporte. Tubino, e entre as questões importantes. Então, os campos observatórios entre os apitos de futebol, a relação temática de edição. Vocês viram que eu estava com essa camisa aqui falando sobre o que? Apito, sobre atletismo, sobre as questões que ocorriam, tipo de CPI e as demandas recorrentes. Então o futebol coloca relações ao Estatuto da Defesa. Embora Tubino e o Moreira também tem o Osmar Moreira, que fala sobre educação física escolar, e também coloca ramos importantes, arranjos, ou seja, que vão interligar histórias relacionadas à escola de várias modalidades e campos históricos. Aí nós podemos fazer os campos de catalogações. Sempre você busca alguém como referência. A Bregoleto, ela fala sobre contexto escolar e relaciona a cultura popular, e ela coloca algumas observações que toda a teoria, ou seja, é conservadora, ligado à própria educação física. Rose Aparecida Bregaleto, que eu me lembro. Então, é lógico
que aparece ela na capa, são muito simpáticas, mas as colocações no final que ela fala são bem algo salientes. É lógico que eu citei ela ali, eu coloquei um termo até um pouco grosseiro, coloquei cangaço. Coloquei cangaço relacionado às questões importantes, como a Zélia Neuza Tafarel, lógico, com respeito, como o Jürgen Giegert e o Jürgen Habermas. Mas são fatores importantes que há ao torcedor uma evidência entre a expressão espetacular, a mídia e o esporte, que entrelaçam os estudos sobre práticas esportivas como o basquete de rua, como, ou seja, a capoeira, o automobilismo, o esporte espetacular, o Manual de Educação Física e Saúde 2012, que destaca muito vários esportes e principalmente as referências que são colocadas. Pois bem, entre essa décadas e décadas, entre substantivos coletivos, colocamos formas e as coisas, entre o mundo das ideias e o mundo das coisas serem concretizadas, entre a concepção de mundo. E aonde tem uma visão de mundo, há a visão de ideias. E essas ideias vão ser concretizadas em óperas. Então, pois bem, quando falamos sobre automobilismo, associamos a socialismo. O socialismo está ligado o quê? A associação. Eu vou perceber, eu vou associar e vou automatizar o movimento. Ok? Então vamos lá. Os estudos sobre as práticas esportivas, a capoeira, os artigos de espaço aberto, a dimensão do espetáculo, análise e construção de identidade, a sua articulação de ideias, progresso, ciência, desafio e aventura. Trata de esforços. É lógico que não falamos de alguns autores, vai falar do esporte radical, esporte de aventura. Há uma compreensão prática corporal e a sua dinâmica nas representações, no deslocamento entre os essencialismos e o transessencialismo. O essencialismo, que eu falei sobre transcendência e essência, por isso que eu citei essa autora, que fala sobre a questão da transcendência da fé. Contexto escolar, o tema é contexto escolar e transcendência da fé, que é lógico que ela coloca ali algumas questões de experimentação relacionada a índios, qual é o costume, os jogos, os valores, e as articulações ligadas ao corpo motor, o corpo motor histórico. Então, quando falamos sobre construções e reconstruções desses marcos ligados ao movimento, há vários trabalhos sobre essa discussão entre os espetáculos que relacionam o próprio futebol e os modelos em si, entre campeonatos que relacionam outras modalidades. Cabe a nós dizermos qual é a modalidade melhor. É a que vai, ou seja, aumentar investimento, bilheteria, que possa haver um lazer, um espaço, também possa diminuir o quê? No campo osmótico, mais gente na bilheteria, na arquibancada, também vai ter menos gente na rua, e muitas vezes vai ter segurança com sair. Entrou, vai ter várias pessoas, mas a preocupação também é entrada e saída, entre a segurança pública e as questões da psicomotricidade, motricidade humana, defesa pessoal, ou seja, esquemas, táticas culturais, que relacionam vários institutos que possam nos ajudar. Imagine se eu fosse um técnico de esporte, um esportista relacionado à minha experiência como técnico. É lógico que eu quero segurança, porque muitas vezes o próprio filho, a filha, a mãe, o pai, no camarim, ou seja, perto do local que muitas vezes a pessoa é entrevistado, ou seja, um jornalista, onde fica o camarote, onde fica o local que as pessoas ficam ali, ou seja, narrando, tem um local, né, que a pessoa coloca ali, tem um local, um espaço, você entra no estádio, não é estar na Globo lá assistindo, tem um local ali também que fica assistindo também. Se mudou, melhor ainda, ok? Então são fatores importantes, porque quando nós falamos que é dessa maneira, depois é outra, são fatores até em questão de esporte coletivo, violência, que acontece até com o narrador, e outros campos internos e externos que relacionam a própria justiça e os cunhos oriundos ligados à América Latina, América do Sul, ou seja, vários países. Ok? Então a RBCE, ela comemora 30 anos relacionando o esporte como espetáculo. O esporte como educação física
ela coloca, né, ou seja, a esperança